Só para deixar claro também, senhores e senhoras, vamos conter os ânimos. Os ânimos estão Efervescentes. aflorados, ok? É. Acontece. O que eu não entendi foi por que ele rejeitou. É isso que eu quero ouvir agora da boca dele. É isso Então, que eu quero saber. Por que ele rejeitou o Zenit de São Petersburgo? É só isso que eu por- quero saber agora. porque a Rússia é o. Eu não posso falar palavrão aqui, mas vocês já entenderam da Europa. A Rússia é um lugar onde a FIFA tem um embargo, onde os jogadores somem, o buraco negro do futebol, é o triângulo das bermudas do futebol mundial. Jogar na Rússia, estar na Rússia, não é garantia de segurança e integridade física para ninguém. Em uma reunião entre o Donald Trump e alguém que ele não goste muito da Rússia, a Rússia pode ser atacada. Então a Rússia é um lugar onde ninguém gostaria de ir. Imagina uma mulher grávida. Não gostaria. Então, ele recusou porque a proposta não foi à altura. Se o Matheus Pereira tivesse uma proposta do Vila Real da Espanha, ele iria embora. É isso. É isso. Isso. E Gente, e assim, a vida é assim. Ah, mas ele falou que era cruzeirense. Ah, meu amigo. Profissionalismo. A gente não exige tanto profissionalismo. Então a gente tem que exigir e, do outro lado, a gente tem que entender também. É complicado. agora, Agora, a única coisa que eu acho, Portuga, a única coisa uhum, que eu acho dessa história toda é a seguinte. E aí você foi certeiro na sua posição com relação a conversa que tem que ter a partir de agora. Por que eu tô falando isso? Tem que conversar, a turma tem que conversar. Se tiver algum problema interno, eles têm que aparar essas arestas de qualquer maneira, a qualquer custo. Por quê? Porque precisa ter uma definição. Porque senão vai ser toda janela aqui no futebol brasileiro, a gente não vai saber se o Matheus Pereira vai ficar ou não vai ficar. Para a Rússia a gente já sabe que ele não vai mais. Para Europa já fechou, já tem 10 dias. Não sobrou nada. Leandro, Então, tem uma frase que me veio na cabeça que é importante, eu vou dizer para o torcedor cruzeirense. Pior do que vender o Matheus Pereira é ele ficar no Cruzeiro encostado e insatisfeito. Porque vende, pelo menos entra o dinheiro. Se você vende, pelo menos entra o dinheiro, foi embora e vida que segue. Agora, ele na toca da raposa, encostado, sem jogar, com a imprensa da atleticana trabalhando em cima disso, criando coisinha. Todo dia vão falar do Matheus Pereira. Se o Cruzeiro empate e joga mal, vão falar do Matheus Pereira. Se o Cruzeiro perde, vão falar do Matheus Pereira. Se o Cruzeiro ganha e joga bem, vão falar da situação do Matheus Pereira. Então, primeira coisa, resolva essa situação. Pior do que vendê-lo é estar com ele insatisfeito dentro do clube. Então tem que ser resolvida essa situação. Tem que ser cobrado o Matos, tem que ser cobrado o Pedrinho, tem que ser cobrado o Matheus Pereira também dentro do campo. Acho que vaiar uma bobagem. Dentro do campo vaiar o cara enquanto ele está jogando uma bobagem, mas ser cobrado depois, ele pode, deve e tem que ser. Porque ganha um bom salário, porque joga num dos maiores clubes da América Latina e porque tem bola para ser jogador da seleção brasileira. Então, não adianta, não é um bebê. Só que é o seguinte: arrumar uma confusão, deixar o cara afastado, arrebentar com o cara e contra o patrimônio é mais burrice ainda do que cara, vendê-lo. sabe o que eu acho? Vamos lá. Eu acho que dentre nós, quatro aqui do Conexão, inclusive o Rafa e também o Rian, que fazem parte da equipe, mas vocês não veem, talvez eu seja o mais fã do Matheus Pereira que todos vocês. Defendo ele e defendi ele com unhas e dentes até o momento. Mas eu me estressei com essa história. Trabalhando nessa história, tentando apurar essa história, tentando saber mais informações, conversando com algumas pessoas. Sabe por quê? A Inês tá até falando assim, a mídia training pro MP
e segue o baile só assim. Mas o problema não é media training. O problema não é só a relação dele com a imprensa. É dele com a diretiva do clube. É a relação dele dentro do clube. Isso, com os companheiros, com o Entende? É com treinador. todo mundo. Vai além, eu concordo com você. A questão aqui, ela espalha. O Maurílio virou um cachorrito, um abraço pro Maurílio. Cara, é de uma loucura isso. Porque a indecisão dele acontece em todos os pontos da carreira dele. Foi assim no Sporting. Ontem o cara brigou comigo, ô Portuga. Porque eu falei Sporting Lisboa. Aí ele falou assim, aqui é só Sporting. Eu falei, meu filho, se eu não falar Sporting Lisboa, ninguém vai saber que time que é. Desculpa. Vamos pensar que é esporte do Pernambuco, esporte. Ou pode ser o Sporting, até mesmo o Sporting Braga que tem lá. Enfim, não vou É a entrar nessa mesma coisa que história aí em agora. Minas. Se você sair de Minas Gerais e na América do Sul falar o Atlético, os caras vão dizer Atlético o quê? Todo clube é Atlético. Todo clube é Atlético. Boca Juniors é Atlético. Todo clube é Atlético. É que aí os caras colocam Atlético como mineiro. Então Aí tem que tem falar um um ponto. mineiro. Aí tem Assim, um ponto que é muito sério. No Al-Hilal ele teve problema também. Agora no Cruzeiro, mais uma vez, ele tá tendo problema. Então, a gente, assim, também tem que colocar responsabilidade em quem deve responsabilidade. Tá certo que é a carreira do cara, tá certo que é a vida do cara. Tá certo isso tudo. Eu entendo todo mundo que tá falando isso. A individualidade, tererê, tarará. Mas, o que me chama a atenção é que ele tá sem cuidado, inclusive, com a carreira dele.